bom dia, bom dia! Como estão vocês? Como estão vocês? Hoje temos aqui muita matéria, a começar por por esta música nova de entrada, né? Vejam lá. Que show! Que show de música, né? Isto é um original. Isto é uma música original que me foi cedida por uma cliente minha. Fantástica. Ora bem, então hoje vamos falar de vários temas. Vamos. Eu tenho aqui tanta coisa para falar que vou ter que dividir. Vejam bem este ritmo, é? Este ritmo, é transcendente. Esta música é transcendente. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho tanta coisa para falar que vou resumir. Vou falar assim depressa, assim. E resolvi tirar uma carta do tarô. Uma carta do tarô para o país, para Portugal. O que é que nos espera hoje para Portugal? Vamos então lá ver o que é que nos calha. Tal. Esta carta é o 4 de espadas. O que é que significa o 4 de espadas? Sabem que o tarô dá para tirar para qualquer pessoa, dá para tirar para um país, dá para tirar para uma família, dá para tirar para você, dá para não é obrigatório ser para uma pessoa direto. Dá para tirar para outra pessoa. Então vamos tirar para Portugal. Então o naipe de espadas, vou baixar aqui um bocadinho o som, embora isto seja bem viciante. Qual é que é a mensagem que o tarô nos diz para Portugal? Porque o tarô é mágico. O tarô sabe tudo. Então aqui diz, o naipe de espadas simboliza os conflitos que vivenciamos, sejam eles externos ou internos. No elemento ar, o 4 de espadas é uma carta que pede para que haja paciência. Tenham paciência para os portugueses e que tomem este momento para descansar. Vejam, que busquem compreender qual o seu papel em tudo o que estão a viver e a presenciar na vossa vida e para analisar o que é que vocês viveram até hoje. Respirem, vejam, respirem, extraiam o que é importante do passado para se prepararem para os vossos próximos momentos do vosso caminho e resolvam os medos e receios interiores. Então vejam como o tarô é mágico, como ele sabe. Eu tiro uma carta, não podia ser mais apropriada para o nosso país. Então vamos falar um bocadinho disto dos momentos, disto que nós estamos a passar. Então, existencialismo, penso, logo existo. Disse René Descartes, penso, logo existo, mas que chique. Que chique. Então, isso é uma expressão absolutamente existencialista. Os existencialistas são aqueles que fazem perguntas. São aqueles filósofos que haviam no século XIX. Foi uma corrente filosófica que começou com o Søren Kierkegaard, o holandês, e depois com Heidegger, o alemão, e mais tarde passou para... foi difundida muito através da escrita de Dostoiévski, o russo, aqueles livros do russo Dostoiévski, Crime ou Castigo, vejam, há um livro que é Crime ou Castigo, é a história de um rapazinho que resolve, um jovem, né, que resolve matar uma velhinha lá e depois, para ficar com o dinheiro dela, com a fortuna dela, e ao longo de todo o livro ele vai sofrendo remorsos e vai tendo conflitos existencialistas, chama-se existencialismo, daquilo que ele fez. Será que ele fez bem? Será que ele fez mal? Será que... Porque ela era uma velhinha, ela tinha dinheiro, havia outros a precisar do dinheiro, então havia aqueles conflitos internos que todos nós às vezes temos, não de matar a velhinha, claro, mas sobre a vida, não é? Os existencialistas são aqueles que perguntam assim, se Deus existe, como é que podem haver doenças, não é? Se Deus existe... portanto, como é que pode haver desemprego, como é que pode haver injustiça? E então são os que estudam essas matérias. Então quem mais se dedicou a isso foi o Søren Kierkegaard, no século XIX, e o Heidegger. Heidegger foi realmente um filósofo fantástico. Ele dizia assim,
O homem, ele dizia, inventou o conceito de Daisen. Daisen significa o quê? Significa que o homem é um ponto no tempo e no espaço e, como tal, tem de se adaptar às circunstâncias. E depois ele inscreveu-se no partido nazi, porque as circunstâncias eram essas. Portanto, ele teve que se adaptar e foi profundamente criticado por causa disso. Mas os seus conceitos de Heidegger eram fantásticos. Quem gosta de filosofia, eu recomendo. Isto porque é que estamos a falar de filosofia? Porque houve um primeiro existencialista, 300 e tal, 400 anos antes de Cristo, que era o Sócrates, aquele filósofo Sócrates, que dizia assim: só sei que nada sei. Então, isto é um fundamento para o real conhecimento. Ele dizia também: a verdade está, olha para dentro de ti e vais encontrar a verdade. Olha para dentro de ti. E quem disse isso também foi Buda, uns anos antes, 100 anos antes, e foi Jesus, 400 anos depois. E dentro de nós temos o quê? Nós temos o subconsciente, aquilo que nós chamamos de subconsciente. E o que é o subconsciente? Se lerem os livros de Joseph Murphy, ele explica que o que nós chamamos de subconsciente não é nada mais, nada menos do que Deus. Pronto. Então esses filósofos existencialistas andavam, aquilo eram do século XIX, XX, tinham essas perguntas sobre, às vezes um bocado negativas do mundo. Se Deus existe, porque é que existem mortes? E o mais negativo de todos foi Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que significa nada em alemão. E então ele, com o nome Nietzsche, resolveu criar o niilismo, a crença no nada. Ele morreu no século de 1900. E o que é que aconteceu? Ele escreveu umas coisas porque estava deprimido, porque no meio do estudo do existencialismo houve quem se dedicasse a estudar também o espiritismo de Allan Kardec, nomeadamente Kierkegaard e o Heidegger. Eles estiveram lá a dar uma vista de olhos no espiritismo. Eles analisavam tudo, analisavam o cristianismo, o espiritismo e escreviam livros sobre isso. Mas o mais negativo de todos foi realmente Nietzsche. Nietzsche foi uma mente brilhante, mas que era absolutamente ateu, ou pelo menos fazia-se passar por ateu. E quando ele disse que Deus está morto, isso foi mais ou menos que um precursor para a Primeira Guerra Mundial. Porque quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, cai o caos aqui na Terra. Você para de acreditar em Deus num dia e fica entregue à aleatoriedade. As regras desaparecem. Deixam de haver regras. Agora, qual é que é a resposta a estas perguntas todas existencialistas que você também tem? Quando você fizer aquelas perguntas filosóficas de se eu nasci, porque é que vou morrer? Se eu morri, se eu vou morrer, se eu já morri? Aquelas perguntas complexas do fim do mundo, se o universo é finito ou infinito. Isso é tudo existencialismo. Quem sou eu? O que é que eu ando aqui a fazer? Por que é que existem injustiças? Por que é que nascem criancinhas deficientes? Isso é existencialismo. Onde é que está a resposta para essas perguntas? Está precisamente no espiritismo. E há um livro que eu recomendo que leiam, que é Conhecimento Espírita, de Chico Xavier, que é um livro chamado Calma, que explica muito bem o tema de nunca perder a fé. Quando nós perdemos a fé, cai tudo por água. Quem tem essas dúvidas vai ler o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é um livro com 900 e tal perguntas e respostas, respondidas pelos Espíritos. É um livro incontestável que surgiu no ano 1857, se não me engano. Se me enganaram. Portanto, e realmente ele era um médico, ele era um professor catedrático muito experiente, absolutamente ateu, não acreditava em nada dos espíritos.
E o que comprova isso é o livro dos médiuns, a história da vida dele, a história das experiências que ele fez, científicas, não foi à toa. E ele chegou à conclusão que, cientificamente, tinha que haver espírito. Porque não era possível estarem várias pessoas em vários pontos do mundo a responder todas a mesma resposta exatamente igual. Então ele escreveu esse livro. Quem não leu, eu recomendo que leia. Leiam o Espiritismo, porque aí vocês passam à frente do existencialismo e até passam à frente da Bíblia. Embora que depois de lerem o Espiritismo vão ficar tão motivados que vão querer ler os Salmos da Bíblia, porque tem lá muitas coisinhas nos Salmos, muitas respostas extremamente avançadas. Mas para isso é preciso saber ler os Salmos, e que é um bocadinho difícil para a maior parte das pessoas, porque existem uns truques, umas regras para ler os Salmos. Temos que entender o que é que está ali. Não é só chegar ali como se fosse uma história. Temos que entender a magia dos Salmos. Se bem que eu já tenho um vídeo lá em baixo que fala na magia dos Salmos, mas ainda vou fazer outro. Espero que se tenham divertido. Tentei apanhar aqui várias coisas. Há muita matéria aí a pôr em dia, porque o professor teve de férias uns 2 ou 3 dias. Que eu também tenho direito a férias, né? Mais ou menos. Podem falar comigo quando tiverem dúvidas, e em especial os terapeutas holísticos, que muitos andam por aí a trabalhar sem as bases suficientes e depois não se protegem, não colocam os símbolos místicos, não fazem todos os rituais de proteção sobre eles próprios e ficam doentes a trabalhar com as energias negativas dos outros, a extrair doenças e não sei o quê. É como um médico que está a meter as mãos no paciente sem luvas, sem máscara, sem nada. É extremamente perigoso. Portanto, voltem sempre e vamos só terminar com um bocadinho deste show de música. Hein? Vou aumentar aqui. Hein? Vejam bem. Eu faço.